Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fórum Nerd. E se tem uma coisa que demorou para sair mais do que um novo vídeo para esse canal, foi com certeza uma nova produção dos Lanternas Verdes. Pois depois de 15 anos, desde o filme do Ryan Reynolds, que praticamente arruinou a reputação do personagem nos cinemas, nós finalmente temos não só uma nova adaptação do Hal Jordan, como também a nossa primeira adaptação live action do Jon Stewart, no que se tornou o projeto mais bem avaliado do DCU até agora. Querendo voltar aos bons e velhos tempos do início do canal, onde eu fazia vídeos sobre os episódios da primeira temporada de The Last of Us, eu resolvi fazer essa série de vídeos comentando sobre os episódios da nova série Lanternas, já que essa é uma produção que eu estava muito empolgado mesmo para ver, e me deixa muito feliz em ver toda a recepção positiva que ela está recebendo, mesmo depois de só um episódio. Embora isso seja bem óbvio, esse vídeo vai conter spoilers, até porque eu quero muito falar sobre as coisas que acontecem na história. Então, se vocês não se incomodarem tanto com isso, vamos começar. Em uma trama que se alterna entre o ano de 2016 e os dias atuais, a série acompanha o Lanterna Verde veterano Hal Jordan e o seu aprendiz / futuro substituto Jon Stewart investigando um tiroteio no Nebraska que pode estar relacionado a uma trama maior envolvendo vidas extraterrestres. Primeiramente, eu quero começar falando sobre como o ator Kyle Chandler está excelente como o Hal Jordan desse universo. De início, muitas pessoas criticaram a escolha do ator e a decisão dos roteiristas em torná-lo mais velho, mas no final eu senti que isso encaixou bem com a proposta da série. Eu gostei muito de como o ator conseguiu captar o maneirismo e a atitude meio rebelde do Hal Jordan de um jeito que conseguiu deixar ele mais carismático, e ele também consegue te convencer de que ele é um super-herói experiente que sabe lidar com certas situações, mesmo que o jeito dele nem sempre seja o mais convencional. O Aaron Pierre como Jon Stewart também ficou ótimo. Na verdade, tem muita coisa que torna o personagem dele interessante. Apesar de toda essa questão dele ter sido treinado desde a infância para substituir o Hal Jordan, através de uma criação um tanto duvidosa por parte do seu pai, a impressão que eu tenho dele é que ele é alguém que procura muito respeitar as figuras que ele reconhece como autoridades. E isso inclui até mesmo o próprio Hal Jordan, apesar de existir um leve clima de antipatia entre os dois. Isso sem falar que ele é oficialmente um comedor de casadas, o que faz ele ganhar pontos. Inclusive, a dinâmica entre o Hal e o Jon é uma que eu achei bem única e eu acho que eu pessoalmente nunca cheguei a ver algo parecido com isso antes. O Hal é um veterano com cerca de 40 anos de experiência. Obviamente, ele tem receio de se aposentar e de passar o manto dele para outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, apesar dele testar demais o temperamento do Jon, fazendo coisas como chegar atrasado para um treino ou colocar a vida dele em perigo, ele ainda parece que entende a responsabilidade de treinar o Jon e quer que ele aprenda a questionar mais as autoridades, provavelmente por causa de algum desentendimento que ele pode ter tido com os Guardiões do Universo, que são os fundadores da tropa dos Lanternas Verdes. E por falar nisso, apesar de eu ter achado um pouco decepcionante a falta do uso dos poderes dos Lanternas, eu acho que a série conseguiu entregar uma boa justificativa para isso, já que claramente dá pra ver que o Hal está em uma posição onde ele não parece mais ter tanta certeza sobre o que a tropa representa, ao ponto dele nem sequer usar mais o uniforme dele com tanta frequência. Tanto é que a gente chega a ver umas 3 versões diferentes do Hal Jordan só nesse episódio. Uma sendo a versão mais jovem dele na TV, que parecia ser mais humilde e respeitoso, a versão principal que a gente vai acompanhar durante boa parte da série, e a versão holograma, que é um backup de consciência, que é uma coisa que eu não sabia que os anéis podiam fazer. Mas eu acho que a coisa que eu mais gostei na série até agora, com certeza foram os diálogos, e eles se destacam bastante, principalmente na cena do interrogatório, onde o Hal começa a fazer perguntas básicas para um suspeito e ele acaba se revelando como um alienígena, se passando por um homem branco do Nebraska que não tinha nenhuma opinião formada sobre o presidente daquela época, Barack Obama. Eu vou repetir, o alienígena estava disfarçado de um homem branco no Nebraska que não tinha opinião alguma sobre o Barack Obama. E claro, eu não poderia terminar de falar sobre esse episódio sem mencionar a cena final, onde cortamos para os dias atuais e o Jon se depara com o corpo do Hal Jordan no meio da neve, mas nenhum dos dois parece ter posse do anel. Eu até fiquei surpreso por isso não ter impedido as pessoas de darem a sério o seu devido mérito, já que o Hal Jordan é um personagem querido pelos fãs. Mas eu acredito que a graça de uma série de mistério é justamente tentar entender o que está acontecendo, e, nesse caso, eu acho que dá pra pensar em muitas possibilidades. Principalmente porque nesse mesmo episódio, eles mencionaram que existem pelo menos 14 espécies alienígenas diferentes que podem mudar de forma tão perfeitamente a ponto de enganar até mesmo um raio-x.
Mas por hora era isso que eu queria falar sobre o episódio piloto de Lanternas. Por enquanto é uma série muito boa de mistério, com uma trama promissora e ótimos diálogos. Mas como uma série do Lanterna Verde, apesar de eu ter sentido falta de mais cenas mostrando os construtos, eu tô disposto a relevar isso por enquanto, já que esse ainda é o primeiro episódio. E mais uma vez, muito obrigado para todos que viram o vídeo até aqui. Não tem sido fácil arranjar tempo para produzir esses vídeos para o canal durante esse último ano por causa de um monte de coisa que tem acontecido na minha vida ultimamente. Tanto é que eu até tô cogitando demorar um pouco mais para o próximo vídeo sobre Lanternas e falar sobre 2 episódios de uma única vez, só para que eu possa conseguir escrever o roteiro com mais calma. Mesmo assim, eu ainda tenho muito prazer em produzir esses conteúdos onde eu posso falar sobre as coisas que eu mais gosto. E se vocês puderem, eu agradeceria muito se vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no nosso canal, ativassem o sino das notificações e nos seguirem nas nossas redes sociais. Valeu e até o próximo dia mais claro ou noite mais densa, galera!